Bom dia a todos. Primeiro quero parabenizar todas as mulheres pelo dia de hoje e também agradecer a Abracan pela parceria que iniciou no ano passado. Então, a Kelly, aos membros do Conselho, Varanda, o Fernando, Fernanda, a Sara. Acho que foi uma parceria incrível durante todo o ano de 2022 e agradecer também a confiança que nos foi depositada para seguirmos com essa parceria agora no ano de 2023, com o terceiro ciclo do selo. Também agradecer toda a equipe da UI, que encarou esse desafio junto comigo. Foram diversos profissionais que estiveram envolvidos desde a customização da plataforma que a gente usa para a execução dos trabalhos, no processo de onboarding das instituições na UI, né? Então, talvez vocês não saibam, mas do mesmo jeito que vocês precisam estar em compliance com a 3978, a UI, por ser uma empresa de auditoria e consultoria, tem que estar em compliance com a resolução 36 do COAF, que traz, basicamente, os mesmos aspectos da 3978. Então, a gente também tem um processo de onboarding de KYC bem robusto. Então, uma série de profissionais da UI envolvidos também nesse processo, profissionais que foram envolvidos no dashboard que nós criamos para acompanhamento, tanto nosso quanto da Abracan, e também, né, e principalmente, os profissionais que participaram da execução das avaliações das instituições. Mais um agradecimento especial à Natália, que, sem ela, acho que a gente não teria tido condições de construir tudo isso que construímos no último ano, junto com a Abracan. E, por fim, mas não menos importante, agradecer cada um de vocês que participou do processo no ano de 2022, primeiro por toda a compreensão e paciência que tiveram conosco. Não foi um ano bastante desafiador para a UI. Não era o primeiro ano do ciclo, já era o segundo ano do ciclo. Sem dúvida, o primeiro ano acho que foi bem mais desafiador. Mas para nós o grande desafio era conseguirmos fazer a transição e seguir com o processo do selo sem que causasse nenhum impacto para as instituições. Então, foi bastante desafiador. Agradeço aí a todas as instituições, até pela compreensão em muitos momentos em que a gente teve que ali fazer alguns ajustes nos nossos processos. O que foi muito bom é que a gente começou, as primeiras avaliações em 2022 foram da série 3000. Então, isso nos possibilitou começarmos a ajustar os nossos processos para fazer as avaliações com uma série que tem ali um número menor de requisitos e é uma avaliação mais simples do ponto de vista do que é requerido pelo regulamento. Então, isso possibilitou que nós viéssemos nos ajustando. E depois, quando começaram a entrar, principalmente as renovações dos primeiros da série 2000, que foi quem iniciou no primeiro ciclo, a gente já estava melhor preparado, mas mesmo assim sempre buscando cada vez mais melhorar este processo, tanto para vocês, para a Abracan e até para a UI. Então, a Kelly já tinha dado um spoiler na abertura, né, a quantidade de instituições. Aqui eu vou... Aqui eu estou trazendo o número porque isso é baseado em um relatório que nós elaboramos junto com a Abracan, que tem uma fotografia em 31/12/2022, e aí traz os números das instituições que, naquela data, já tinham a certificação ou estavam em processo. Esse número segue aumentando. A gente já está em março, então, como a Kelly comentou, mais de 20 bancos, mais de 70 corretoras e mais de 400 correspondentes. Então, acho que esse foi o principal... o fator mais positivo que nós pudemos perceber, como a Kelly falou, o crescimento que teve, a adesão, atingindo aí 46% em volume das operações de câmbio no mercado primário em 2022 e praticamente 88% se a gente for considerar em número de contratos. Quando a gente olha do ponto de vista dos programas de prevenção à lavagem de dinheiro das instituições,
é perceptível também uma maior maturidade que se atingiu neste segundo ciclo. Mas há, sim, ainda bastante espaço para melhorias, especialmente naqueles da série 2000. E aqui na sequência eu vou explorar com vocês alguns dos aspectos mais críticos que nós encontramos em cada uma dessas instituições, em cada uma dessas séries, e quais são os pontos que acho que são importantes ainda o mercado seguir trabalhando. Tá? Aqui a gente traz alguns grandes números nos principais requisitos, mas eu vou explorar agora na sequência cada um deles. Começando então pelas séries 1000 e 2000. Então, um dos pilares fala sobre a política de PLD e a parte de governança. Aqui, nós destacamos dois aspectos, né? Primeiro, em relação à completude das políticas. Nós entendemos que cada instituição, e de novo, né, a gente tem que levar em consideração principalmente o que o Valdemir comentou na apresentação dele, né? A 3978 ela vem justamente principiológica para que cada instituição adote suas políticas e procedimentos adequadas ao seu porte, às suas características, aos produtos que opera, ao perfil de clientes. Então, a gente sabe que cada instituição acaba tendo uma forma de organizar suas políticas e seus procedimentos, mas percebemos que muitas delas, às vezes, deixaram de contemplar na própria política alguns aspectos que a 3978 requer. Por mais que, né, a gente sabe que uma política nem sempre tem que ter um nível de detalhe, o nível de detalhe vai para os procedimentos, mas mesmo assim, algumas políticas não chegavam nem a mencionar aspectos que são requeridos pelo 3978. Então, esse é um aspecto para ser endereçado. Existe uma questão também de estrutura dos documentos, né? Algumas instituições a gente via muito fragmentado, todos os documentos que compõem aí todo o programa de PLD-FT. Isso, muitas vezes, não que seja um problema do ponto de vista de estar quebrado em vários documentos, mas perde-se, às vezes, a conexão entre eles, e muitas vezes se atualiza um documento e o outro fica desatualizado. Então, quer dizer, você pode ter procedimentos descritos em um e que no outro está distinto. A gente identificou bastante isso. Tá? Então, tem um aspecto aí para ser sempre trabalhado e melhorado de políticas e procedimentos na documentação. E, especificamente no caso de série 2000, aqui a gente avalia também, dentro dos aspectos de governança, a questão de conflitos de interesse que possa haver em relação ao diretor responsável por PLD-FT na instituição. Série 2000, né, muitas vezes, instituições de menor porte têm um quadro reduzido de profissionais e ali acaba, né, para poder ter indicação dos diretores em todas as responsabilidades que tem que ter registradas junto ao Banco Central, acaba tendo, eventualmente, algum ponto ou outros de conflito de interesse. Então, esse é um ponto também para se atentar. Quando a gente fala em treinamento e certificações ABT1 e ABT2. Primeiro ciclo, quando a gente fala de certificações principalmente, o primeiro ciclo trouxe uma maior flexibilização em relação ao atendimento desse requisito das certificações. Segundo ciclo, já se esperava aí que as instituições estivessem em compliance com este requisito. Percebemos ainda, houve uma melhora do primeiro ciclo para o segundo ciclo, especialmente em relação às certificações, mas ainda há um espaço a ser percorrido. Algumas instituições acabaram tendo um impacto nas avaliações justamente por não estarem atendendo como esperado os requisitos de certificação e também em relação aos treinamentos de PLD e PLD-FT. Aqui, quando a gente olha a 3978, a norma até não chega a detalhar como que tem que ser o programa de treinamento de PLD-FT, né? Mas situações que nós encontramos. Então, na política, a instituição determina que o treinamento de todos os funcionários da instituição em PLD-FT vai ocorrer a cada 2 anos. E aí é quando a gente vai ver, não tem aquele treinamento programado. Aconteceu há 1 ano e meio atrás e a gente não vê ainda esse treinamento programado. Mas está lá, está determinado na política dele que vai ser a cada 2 anos. Ok. Então, mas precisa realmente seguir esse aspecto. Quando a gente fala aqui na avaliação interna de riscos, eu vou pegar de novo o gancho no que o Valdemir falou, que aqui é o coração de todo o programa de PLD-FT. Uma AIR mal construída
ou incompleta, ela vai impactar em todos os procedimentos que vêm na sequência, sejam eles de KYC, procedimentos de monitoramento e reporte de transações. Então, é importante ter uma IR realmente robusta e, de novo, com os princípios da 3978, que é adequado ao porte das instituições e as características de produtos e tudo mais. Aqui, o que nós percebemos, tem alguns aspectos que, em alguns momentos em que eu tive a oportunidade de assistir representantes do Banco Central falando sobre como foram as primeiras avaliações da AIR das instituições após a entrada em vigor da 3978, destacavam alguns aspectos que eles identificaram que não existiam nas AIRs e que era expectativa estar lá. E nós vimos que ainda, 2 anos depois, indo aí já para quase 3 anos, ainda tem alguns desses aspectos que são comentados leis lá de trás de 2021 que permanecem não constando em algumas das AIRs que nós avaliamos. Quais são alguns deles, né? Então, primeiro, o resultado da aplicação da metodologia. Então, é esperado que, para cada um dos fatores de riscos, né, seja feita uma avaliação quantitativa e percentual, mostrando o nível de risco, como é que está o nível de risco em cada um desses fatores. Muitas instituições não estão preparando isso como parte da sua IR. Um outro ponto é em relação à adoção de controles proporcionais. Então, de novo, a IR vai possibilitar a adoção de uma abordagem baseada em riscos. Com isso, definir-se controles mais ou menos robustos, dependendo do nível de risco. Então, a gente percebe que, muitas vezes, não está sendo aproveitado este aspecto da abordagem baseada em riscos. Acaba tendo um nível de controle igual, independente do resultado que sai da avaliação, seja de clientes, de produtos, contrapartes. E um terceiro que também a gente vê que muitas das AIRs ainda não contemplam é justamente a avaliação de probabilidade de ocorrência e de impacto, dos diferentes impactos, né, que a 3978 traz, que devem ser calculados. Então, é importante também, de novo, a IR muito robusta, ela é a base de um programa de prevenção à lavagem de dinheiro. Quando a gente fala em procedimento de KYC, aqui também foi perceptível uma melhora em relação ao primeiro ciclo, e do mesmo jeito que eu comentei com relação à IR, né? Aqui, então, de novo, eu falei ali que não está sendo adotada a abordagem baseada em riscos, né? Que os controles acabam sendo iguais, independente do nível de risco. A gente percebe muito isso em relação ao KYC. Os processos relacionados principalmente à qualificação de clientes, acabam sendo os mesmos em algumas instituições, independente do nível de risco. Tá? Então, esse foi um dos pontos que nós identificamos. Ainda em relação ao KYC, o maior número de inconformidades que nós encontramos, acho que estava realmente no processo de qualificação dos clientes, e situações como problemas na coleta, validação e verificação de informações de, por exemplo, endereço e capacidade financeira. Em algumas instituições, a gente chegou a discutir, ali o argumento era que não, pelo valor das operações com esse cliente, nós não estávamos solicitando. Atenção, porque a 3978, né, quer dizer, o valor da operação ou algum outro dos fatores de riscos não elimina a necessidade de coletar essas informações dos clientes. Então, tem alguns aspectos que parecem detalhes, mas que não estavam aderentes. E tivemos também questões relacionadas aqui em relação à identificação do beneficiário final, né, não seguindo necessariamente aquele percentual estipulado também na 3978,
ou muitas vezes não sendo identificado o beneficiário final. Então, esse é um ponto também muito importante. Não foi uma questão assim que identificamos em muitas instituições, mas apareceu, e esse é um ponto bastante crítico. E um último aspecto aqui em KYC é em relação a PEPs, que em algumas instituições não estava definido o procedimento de aprovação prévia de clientes PEP antes de iniciar ou se decidir dar continuidade a um relacionamento. De novo, PEP não quer dizer que não podemos ter operações com eles, mas é esperado que tenha uma aprovação prévia por uma alçada superior. Quando a gente fala nos outros KYs, né, de conheça seu funcionário, conheça seu parceiro, conheça seu prestador de serviço, aqui, acho que as instituições da série 1000 têm um nível de maturidade maior, né? Já as da série 2000 têm ainda que aprimorar, principalmente no que se refere às etapas de qualificação e classificação de riscos de funcionários, de parceiros, de prestadores de serviço. Então, esse é um ponto que é muito importante. Lembrando também que, quer dizer, a forma como eu vou classificar o risco de funcionários, parceiros, prestadores de serviço tem que estar alinhado com o que está documentado na IR. Por isso que, volto lá atrás, uma IR muito bem elaborada é a base. Quando a gente fala de procedimentos de monitoramento, seleção e análise de transações, aqui também identificamos em algumas instituições deficiências pontuais em relação à cobertura de cenários que estão sendo monitorados, e também algumas deficiências, principalmente em relação aos cumprimentos de prazos relacionados à análise de alertas, investigação e comunicação, né? Então, tivemos algumas situações pontuais. Mas aqui, eu queria destacar que a principal deficiência que nós identificamos era em relação ao detalhamento dos parâmetros, variáveis, regras e cenários que estão sendo utilizados para monitoramento, é o detalhamento disso no manual da instituição. Tá? Isso é requerido pela 3978. Em várias instituições a gente teve ali debates sobre este aspecto. Eu até falei para a Natália, eu lamento que esses debates aconteceram, a maioria, antes do webinar que a Abracan fez há umas 2 semanas com o Juan, porque o Juan ressaltou esse aspecto que tem que estar documentado. Então, no próximo ciclo, quando vierem esses debates, eu já vou fazer referência, vou passar o link do webinar, onde o Juan comenta, vou falar, está aqui. Tá? Precisa estar documentado no manual todos os parâmetros, as variáveis, regras e os cenários que estão sendo utilizados para monitoramento. Quando a gente fala em mecanismos de acompanhamento e de controle, aqui basicamente a gente está falando de auditoria interna e também algumas das deficiências também pontuais foram, primeiro, instituições que não tinham ali um plano de auditoria definido, ou que, eventualmente, esse plano de auditoria não previa a avaliação em PLDFT ou em câmbio, e em algumas instituições que não tinham, né, num período mais recente, uma auditoria interna feita nesses dois processos. Mas as maiores deficiências que nós encontramos, tanto série 1000 quanto 2000, foi em relação ao controle de apontamentos oriundos da própria auditoria interna, ou de Banco Central, ou de outras avaliações que tenham sido feitas. Tá? Então, aqui também tem um espaço importante para melhoria, e isso, né, vamos lembrar que isso vai compor lá na frente também o relatório de efetividade, que eu já vou falar na sequência. Avaliação de efetividade. Acho que aqui é onde se fecha o ciclo. Né? Então, vamos lembrar, a gente faz uma IR robusta, avaliando os riscos inerentes da instituição. A partir dessa avaliação interna de riscos, desenham-se os procedimentos que vão ser adotados, dos KYs, os procedimentos de monitoramento e análise de transações suspeitas. Então, é a base para se construir, a IR é a base, como eu comentei. E aí, ao final, faz-se uma avaliação de efetividade para ver se realmente aquela avaliação interna de riscos que foi feita, aqueles procedimentos que foram adotados, na prática, estão sendo
eficiente, estão tendo efetividade na mitigação do risco de lavagem de dinheiro. Então, aqui é onde se fecha com chave de ouro e as instituições, se necessário, têm a possibilidade de voltar e rever as suas políticas e os seus procedimentos. A 3978 ela é bem prescritiva no que é esperado no conteúdo do relatório de avaliação de efetividade. Ela detalha bastante. E, por incrível que pareça, 2 anos, né, já estamos indo aí, o final desse mês, a 3ª emissão de relatório de efetividade pelas instituições financeiras, analisando os relatórios do 2º ano, que, né, a gente fez análise em 2022, no 2º ciclo do selo, então, basicamente, olhando os relatórios emitidos no 2º ano, identificamos ainda relatórios que não estavam cobrindo todos os tópicos que são requeridos pela 3978, não detalhavam, muitas vezes, qual é a metodologia que foi adotada para fazer a avaliação de efetividade, como se conclui em relação à efetividade ou não, então não tinha claro ali qual que era a metodologia, e muitas vezes não se detalhava quais eram os testes que tinham sido realizados para também subsidiar a conclusão da efetividade. Então, esses são aspectos que, de novo, está requerido lá na 3978, ali é uma parte que é realmente bem prescritiva, então é um ponto que tem bastante espaço para avançar. Quando a gente fala de controle do selo Abracan, é mais um aspecto que no primeiro ciclo teve uma maior flexibilidade, aqui a gente está falando de fazer operações com instituições ou com correspondentes que não tenham o selo de conformidade, então o primeiro ano houve uma maior flexibilidade, o 2º ano não se esperava identificar situações. Houveram situações bem pontuais e que foram tempestivamente tratadas pelas instituições, mas, obviamente, isso acaba trazendo um impacto para o resultado da avaliação. Estamos aí já no 3º ciclo, então é um ponto também para que todos estejam bastante atentos. Tá? Quando a gente fala série 3000, os correspondentes, então, aqui a avaliação é uma avaliação mais simplificada, são 6 requisitos que são cobertos. 2 deles fala-se em relação ao contrato que o correspondente tem com a instituição contratante e sobre a identificação do beneficiário final e comunicação à instituição contratante. Aqui a gente identificou também algumas não conformidades muito pontuais, não em relação a problemas com os contratos, mas muitas vezes os itens são requeridos ali, mínimos requeridos nos contratos que estão aí, muitas vezes não estavam sendo adequadamente cumpridos. Tá? Mas, de novo, acho que foram situações bem pontuais que também foram rapidamente endereçadas. Quando a gente fala em treinamento de PLD e a certificação BT1, que também é requerido para os correspondentes, aqui a gente vê que o nível de aderência dos correspondentes é superior ao das instituições contratantes, que eu mostrei lá atrás, série 1000 e 2000, o nível é superior, mas mesmo assim, especificamente em relação à certificação BT1, tem também um espaço para melhoria. Quando a gente fala de procedimentos de KYC, ali, né, muitas dos correspondentes acabam seguindo o próprio procedimento estabelecido pela instituição contratante. Também identificamos algumas deficiências muito pontuais. Aqui listei algumas delas, né? Então, não houve a pesquisa de PEP para cliente estrangeiro, a questão de não fazer os procedimentos de identificação e qualificação para os administradores ou representantes dos clientes São PJ, falta da classificação de risco do cliente. Então, também foram aspectos bem pontuais que não esperamos ver agora no próximo ciclo, na renovação desses correspondentes que apresentaram essas deficiências. E os 2 últimos requisitos são avaliados, são os procedimentos de monitoramento por câmera, para aqueles que têm ali atividade de compra e venda de moeda estrangeira em espécie, cheque ou travel check, e também a questão do canal de denúncia. Aqui, acho que é mais uma situação em que as não conformidades identificadas foram muito pontuais. Tá? Acho que só para fechar, um ponto importante para comentar, né? Aqui o que vocês estão vendo,
os percentuais, que vai estar nesse relatório, que vai ser em breve divulgado pela Abracan, que tem o detalhamento de todos esses resultados, demonstra os percentuais de não conformidade, mas vale a pena destacar o seguinte: existem 3 situações distintas de não conformidade. A primeira são mais simples, que eventualmente durante a execução da avaliação por nós, é possível que a instituição faça o ajuste e isso já aparece como solucionado. Existem outras que não haveria tempo de fazer durante a avaliação, precisaria de um tempo um pouco maior, e ali, até conforme previsto no próprio regulamento, existe a prerrogativa de nós darmos talvez um prazo um pouco maior para que seja regularizado. E existem aquelas que não têm como serem solucionadas nem durante a execução, nem por um período menor, que só conseguem ser solucionadas e reavaliadas no próximo ciclo. Um exemplo claro disso é se a instituição não tem o seu relatório de efetividade, ou se ele não cumpriu com o que é requerido em relação à data de divulgação e tudo mais. Então, aquele requisito não adianta, não tem como mudar, só quando tiver um novo relatório de efetividade que a gente vai conseguir reavaliar se ele está aderente ou não. Então, aqui o que vocês viram, eventualmente tem aqui itens específicos em que foi possível haver essa regularização em tempo do trabalho. Para encerrar, eu queria fazer só dois comentários. Eu acompanho essa iniciativa do selo desde o início, desde o lançamento, e como responsável atualmente pela área pelas prática de prevenção a crimes financeiros na UI, é uma honra, uma satisfação muito grande participar desta iniciativa. Eu lembro que também, acho que em setembro de 2021, teve um diálogo Abracan, onde o Gerson fez uma apresentação falando sobre o selo, e nessa apresentação o Gerson fez um comentário que eu tenho aqui no fundo da mente até hoje. Ele falou: o selo e a supervisão se complementam. Então, acho que isso é importante, a gente considerar que, muitas vezes eu escutei, não, mas a avaliação de vocês está sendo muito mais rígida, o que vocês estão pedindo, não. Nós estamos seguindo o regulamento, e o regulamento faz referência a 3978. Então, não é o que nós queremos, é o que é esperado por conta da regulamentação. Muitas vezes eu escutava também, não, mas o Banco Central nunca me falou esse ponto que você está me falando. E a minha resposta é: melhor escutar de nós agora do que escutar depois do Banco Central, né? Então, acho que isso é muito importante. Acho que essa fala do Gerson foi relevante do ponto de vista de como selo e supervisão se conversam. E, por último, a gente já está no terceiro ciclo. O regulamento passou por alguns aperfeiçoamentos. Isso foi apresentado em um webinar que o Varanda conduziu há alguns dias também. Está disponível no site da Abracan, para quem quiser ver, e ele comenta aí quais foram os aprimoramentos que aconteceram. Mas o que eu quero comentar é que, acho que talvez o principal é a entrada da série 4000 para as instituições de pagamento, sejam elas já reguladas pelo Banco Central ou ainda não reguladas pelo Banco Central por conta dos limites. Então, já está em vigor, e tanto a Abracan quanto nós da UI estamos ansiosos para ter as primeiras IPs aplicando aí para a obtenção do selo. Era isso que eu tinha para apresentar, extrapolei pouquinho o tempo, e, mais uma vez, obrigado a todos.